Estamos no ar mais uma vez, Código Aberto chegando para você. É a 10ª lição, 10º encontro dessa temporada que a gente tem conversado sobre a carta de Paulo aos Romanos. Eu não sei o que você tem aprendido, as reflexões que você tem feito. Eu sei que aqui pra gente tem sido muito bacana e tem sido muito bacana compartilhar isso tudo com você. Na última semana, no nosso encontro da semana passada, a gente falou sobre a maravilhosa promessa de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que você continue firme com essa promessa, firme nessa certeza. Nós temos aqui os nossos convidados mais uma vez. Gostaria apenas de reapresentá-los a você e eu hoje vou começar. Não por você, Rosil, tá? Eu sei que você estava querendo já conversar, mas eu vou começar pelo Rony. Rony, tudo em paz? Tudo em paz. Beleza? Tudo em paz, como que é que fala lá em Romanos? Em Cristo temos paz, né? Tudo em paz na paz de Cristo. Na paz de Cristo. Na paz de Cristo, aquela expressão bem crente, bem cristão. Paz de Cristo. E muito bonita, né? E bonita. Muito bonita, a paz de Cristo. Igor, pastor Igor, tudo em ordem? Tudo em ordem, graças a Deus, tudo bem. Curtindo? Bastante, viu? Muito. Legal. Tem sido muito bom esses momentos que a gente passa junto aqui discutindo a palavra. Beleza, e aí, Maiara? Beleza, Thiago? Eu tô beleza, tudo em paz. Eu olho pra Maiara, do que eu lembro, Maiara? Contra a cultura. Do Contra a Cultura, você pode acessar o Contra a Cultura, que é o podcast do Código Aberto. Você pode acessar no seu aplicativo, no aplicativo de podcast do seu smartphone. Eu quase esqueci o que eu tinha que falar, mas é isso, tá bom? Você acessa, então, o aplicativo de podcast do seu smartphone e lá você pode digitar Contra a Cultura, vai encontrar, então, os áudios referentes ao mesmo tema que a gente tem estudado aqui, ou você pode entrar no novotempo.com/contracultura e lá também você vai ter todas as informações, todos os áudios também para você ouvir e ter um pouquinho mais do que aquilo que a gente está falando aqui no Código Aberto, tá bom? Rosil. E aí, tudo bem? Tudo em ordem, certo. Rosil? Na paz? Na paz. Então tá bom, Rosil, bom ter você aqui Muito mais obrigada. uma vez. Obrigado pela presença. A Rosil que é equatoriana, né, Rosil? Sim, é a sua presença internacional aqui. E sem contar, Rosil, que você é a nossa... Você, como vai ter que sair de viagem, esse é o último programa com a gente, né, Rosil? Exatamente. Eu sei que vocês vão ficar com saudade. Puxa Tudo vida, bem, tudo bem, gente. Eu também ficarei com saudade de mim mesma. Mentira. Mas é isso, gente. Espero que o pessoal tenha curtido essa temporada. E nós continuaremos curtindo, mas curtimos a sua presença também. Obrigado, viu, Rosil, Obrigada pela a você. presença com a gente aqui. E falando em pessoas que estão presentes a última participação, temos também o Ministério Faces na sua última participação aqui com a gente também. Tudo em paz? Tudo em paz. Tudo bem. Vocês falaram da saudação a paz do Senhor e eu gosto de outra também que diz graça e paz. Graça e paz. Essa Eu também é gosto linda. dessa daí. Então, Agatha, Graça e você não paz. fez perguntas no Não, nosso a outra outro estava encontro na semana passada. Mais quietinha. Tudo bem, Mas fica à vamos ver se vontade. hoje surgem. Beleza. E vocês têm andado muito aí pelos diferentes lugares? Temos sim, temos viajado bastante, uma agenda bem extensa, até o final do ano já. E aí a gente fica muito feliz, né, com toda essa repercussão do ministério e com as viagens também. Viajar por muitos lugares, levando a palavra, é sempre uma bênção. E é legal que a gente está chegando no final do ano já. E foi um bom ano para o Ministério Faces esse ano 2017, né? Graças a Deus, lançamos nosso CD no início do ano, lançamos 2 clipes e Deus tem nos abençoado bastante, assim. Bom, e Deus tem abençoado a gente também através de Com vocês, certeza. viu? E tantas Que bom. outras pessoas. Obrigado pela presença. A gente tem aqui na nossa sequência, a gente já passou e quem tem acompanhado o Código tem visto que a gente tem ido capítulo a capítulo, a gente chega agora no capítulo 9 e antes disso a gente vai mais uma vez orar, pedir para que Deus esteja com a gente, para que Deus nos acompanhe nesse momento de estudo e eu vou pedir para a perguntadora oficial, para a Agatha, fazer a oração para a gente. Tá bom, Agatha? Tá Pode bom? ser? Vamos orar. Oremos. Grandioso Deus, nós te agradecemos pela tua presença nesse lugar e pela tua palavra, Senhor, que revela o teu grande amor por nós. Gostaríamos de te pedir que o teu Espírito possa estar nos ajudando agora para que possamos meditar em cada palavra que for exposta aqui e para que o teu amor possa nascer em nós, Senhor, e possamos viver como o Senhor viveu aqui nessa terra. Amém. Seja com todos os telespectadores que estão assistindo, que eles possam sentir a tua presença em casa também. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Antes de ir para o capítulo 9, eu fiquei na última semana com um verso que estava no ar e eu acho que ele, de alguma maneira, ajuda a gente a introduzir o tema do capítulo 9. E esse versículo está no capítulo 8 ainda de Romanos, no capítulo 8, versículo 30, onde Paulo sugere uma sequência de ações divinas e talvez essas sequências nos ajudem, então, a pensar um pouquinho sobre o tema do capítulo 9.
Lembrando que a gente vai conversar um pouquinho hoje, o tema da nossa semana é Filhos da Promessa, e a gente vai então pensar, eu quero jogar esse verso para vocês tentarem explicar para a gente essa sequência de ações divinas e assim então introduzir o capítulo 9. Diz assim, na versão que eu estou lendo: depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. Tem uma sequência aí, né? Uma sequência de predestinação, chamado, justificação e então viver para a glória. Primeiro tem essa palavra aí, predestinação, no meio desse caminho. Como é que a gente explica essa sequência de um Deus que predestina, chama, justifica? Se ele já predestinou, então já estava tudo certo. O que significa essa sequência e como essa sequência nos ajuda então a entrar nesse parte agora do capítulo 9, onde Paulo vai dizer um pouquinho dessa relação que Deus tinha com os judeus, da relação que Deus tinha com o seu povo escolhido inicialmente. Bom, o termo predestinação, ele causa desconforto em muitos, né? Existe uma tensão teológica muito forte aí por arminianos e calvinistas, né? Uma briga teológica aí que vem no decorrer dos séculos e alcança até os nossos dias. Mas aqui, a predestinação, né? Determinar antes, né? O sentido aí da palavra determinar antes. E o que foi que Deus determinou antes? Ou predeterminou, né? Ou predestinou aqui. Eu vou para um outro texto de Paulo que não está na carta a Roma, né? Mas está um pouquinho mais para frente, na carta que ele escreve lá para a igreja em Éfeso, que ele volta nesse assunto da predestinação. E ali eu acredito que explica um pouquinho para nós o que é essa predeterminação, essa predestinação que ele estava falando ali para o pessoal da igreja de Roma. Aqui em Efésios capítulo 1, verso 3, 4 e 5 vai explicar que predestinação é essa, ou que determinação, né, determinou antes, né, seria isso. Aqui o verso 3 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então esse texto aqui, eu acredito que nos ajuda a entender aquele texto lá. Ele mostra que desde antes da fundação do mundo, Deus já havia nos escolhido para ser os seus filhos. Para sermos seus filhos, para sermos santos, né? Para sermos irrepreensíveis em amor, assim como Ele é. Então essa predestinação que a gente encontra aqui, é essa eleição de sermos filhos de Deus. E aí ele vai falar de uma sequência de coisas que o ser filho de Deus aqui, no caso, implica. Um chamado que Ele nos faz, a justiça que Ele nos deu. E se nós voltarmos, por exemplo, para o verso 29 de Romanos 8, ele vai falar o seguinte: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então um texto, pelo menos na minha visão, se casa com o outro. Nós fomos predestinados para sermos filhos de Deus. Então ser predestinados não precisa ser uma palavra escandalizante mais para a gente. Não, porque é da vontade de Deus que toda a humanidade seja sua, porque Ele criou a humanidade para isso. O que ocorre é que, como nós já vimos até aqui, o pecado trouxe uma ruptura, trouxe uma interrupção nesse plano. Tem uma questão aí que é a questão de interpretação bíblica, que eu estava comentando até com o Isaac Rezende ali atrás. Alguns pegam esse texto e entendem da maneira que algumas pessoas que são salvas, Deus predestinou no sentido de que Deus já tinha escolhido que ela fosse salva antes dela nascer, nada do que ela pudesse fazer a faria não ser salva, e outros Deus predestina para estarem perdidos, nada do que eles podem fazer pode fazer que eles sejam salvos, né? E a única coisa é que a gente não sabe para que fomos predestinados. Você não sabe para qual dos dois Deus te predestinou, e eu não sei para qual dos dois Deus me predestinou. E aí eles têm uma teologia toda baseada nisso. Esses textos podem ser lidos entendendo-se dessa maneira.
Acontece que quando eu leio dessa maneira, tem tantos outros textos bíblicos que eu tenho que parar para pensar, puxa, agora é problemático, como eu vou encaixar isso? Não harmoniza, né? Não harmoniza. O fato é de que qualquer leitura bíblica vai ter textos que vão ser desconfortáveis. Porque a Bíblia fala de muitas coisas em muitas perspectivas diferentes, e autores diferentes, escrevendo em épocas diferentes, em contextos diferentes, em línguas diferentes, para pessoas diferentes. Então, qualquer leitura bíblica que tenta unificar tudo, vão ter textos que são mais desconfortáveis. A pergunta é, será que eu não estou pegando uma só passagem, porque eu acho ela desconfortável, e mudando toda a outra teologia bíblica para essa daqui ficar mais confortável, e aí eu pego muitos outros textos que não vão caber nessa leitura? Então, esse é o ponto. Qual leitura que seria mais coerente com o resto da Bíblia desses textos específicos? Quando a gente vê toda a ideia de salvação, que o próprio Paulo desenvolveu em Romanos, a ideia desde lá do começo do homem escolhendo seu caminho e tal, a gente percebe que essa predestinação não significa que Deus já marcou ali, antes dele nascer, aquele cara vai nascer em tal ano e já está salvo, não importa o que ele fizer. Isso não cabe na leitura que a gente vê da Bíblia como um todo. Uma ressalva interessante também, que vai ser importante a gente fazer do 8 para o 9, do capítulo 8 para o capítulo 9, é que no 8 o assunto e o contexto ainda é salvação. Então a implicação é de vida eterna e tudo mais. Existem vários textos na Bíblia que nós vemos Deus assim, eu procuro ver assim, a imagem de um Deus que não se contém muitas vezes em expressar para o ser humano qual é a sua vontade e o seu desejo. Por exemplo, me vem à mente um texto de Deuteronômio, se não me falha a memória, Deuteronômio 30, 15 e 19, onde ele vai colocar lá, eu coloco diante de vocês duas opções. Você tem o bem e o mal, a morte e a vida. E ali no 19, Deus ele expressa a sua vontade. Olha, escolhe, pois, a vida para que vivas. Em outros momentos, Cristo vai manifestar essa vontade de que o homem realmente se entregue, seja salvo por ele. E aqui, na progressão que esse texto traz, ele predestinou qual seria a vontade de Deus para todos os seres humanos. Que todos fossem salvos, que todos herdassem realmente a promessa da salvação de vida eterna. Mas aí vem outras partes desse processo, porque a todos que ele gostaria que se salvassem, ele fez algumas outras coisas. Ele chamou, e com relação a um chamado, você se posiciona dando a sua resposta a esse chamado. E a esses que ele chamou, ele fez mais uma coisa, e que aceitaram esse chamado, ele os justificou. E tendo justificado, também glorificou, também emprestou da sua glória, dos seus atributos, para que fossem apresentados diante de Deus. Então, o fato de estar predestinado, eu imagino que se refira mais à vontade de Deus para com todos, não que já estejam determinados. E existem outros textos, como você mencionou, que mostram isso. Por exemplo, para mim, o caso mais claro de Judas. A gente sabe pelo final da história que Judas ele sente amargura e tal, e não arrependimento. Bom, se Cristo sabia que no final de tudo, esse seria o fim de Judas, seria escolher realmente não se render, não se arrepender de todo o coração, eu fico imaginando qual é o propósito de Cristo ao lavar os pés de Judas, então, um dia antes, na Santa Ceia. Qual seria o propósito de Cristo, sabendo que Ele mesmo já determinou que Judas se perderia? Qual o propósito de ainda assim insistir no último momento para que Judas pudesse aceitá-lo como Senhor e Salvador? Se Ele já determinou que eu estou salvo e que o outro está perdido, para que chamado? Para que fazer essa justificação? Ou para que justificação? Ou para que ele prescreveria tantas e tantas leis e no final dissesse assim, se você desobedecer, a desobediência ela gera morte. Então, realmente não faz sentido, né? Isso mostra assim que Deus ele tem uma vontade para a nossa vida. Só que essa vontade só vai ser uma realidade se nós concordarmos com isso. Se nós não concordarmos com isso, não vai acontecer. A gente não deve se sentir totalmente salvo, né, a tal ponto de realmente agora, sei lá, se sentir confiado demais. Mas ao mesmo tempo eu também me coloco na posição de, tipo, para que eu ficar vivendo também com aquele sentimento de perdido? Eu vou continuar naquela vida de sempre me achar indigno, sabe? Não sei se é um orgulho
legal, cristão, sabe? É um orgulho santo que a gente tem, mas, poxa, é legal sentir que você é filho de Deus, você é predestinado, você vai ser salvo. Para mim é muito mais fácil pensar assim do que viver achando que não, é que se Jesus vier hoje eu não vou para o céu. Para quê? Quer dizer, os planos de Deus desde o começo é para que você seja salvo, né? E é isso que o texto aqui está querendo, Paulo está querendo dizer aqui. É isso que ele está querendo dizer, né? E ele vai falar lá no capítulo 9, quando ele chega nessa questão, então, ele terminou a argumentação que a gente está falando da justificação pela fé. Ele vai começar a argumentar do capítulo 9 até o final do capítulo 11 sobre uma outra questão, né? Se agora os gentios, um povo que estava longe de Cristo, era pagão, nem conhecia a lei nem nada, agora eles são chamados filhos de Deus. E por que agora esse povo, que é o povo de Deus, que foi chamado por Deus, muitos deles não estão aceitando a promessa do próprio Deus? A gente vê, ele está falando de Cristo, né? Por que eles não aceitam essa predestinação? Porque eles foram predestinados, né? Exato, e aí ele vai... O começo do capítulo 9 é uma parte que é muito emocional e pessoal de Paulo. Ele está bem... Ele está muito para baixo e ele coloca uma expressão aqui tão forte que eu imagino que tem uma carga pessoal aqui nesse texto, como em poucos textos de Paulo, que ele diz assim: eu digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Eu tenho uma grande tristeza e incessante dor no coração. E aí o verso 3 ele vai falar assim: porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas. Pertence-lhes a adoção, também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas, também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito, para todos sempre. Amém. Amém. Então, olha a afirmação que Paulo faz no verso 3, ela chega a ser escandalosa. Ele fala, olha, eu desejaria ser anátema, que é a palavra para maldito. Amaldiçoado, Eu queria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos. Se eu pudesse entregar a minha salvação para Deus, falar, toma, é sua, você pode me considerar amaldiçoado, para salvar esses meus irmãos, que são os judeus, o povo judeu, o povo de Paulo, falou, eu entregaria a minha própria salvação. Uau. Isso faz a gente pensar em vários casos que a gente estava vendo, né? De repente, a salvação é um elemento da vida religiosa que a gente pergunta de novo, né? Salvo do quê? Paulo, aqui a questão para Paulo não é, de novo, como a gente já falou, tá no céu, ver em rua de ouro, fazer carinho no leão e tal. Tipo, ele abriria a mão disso, porque ele ama muito. E justamente porque ele ama tanto que ele daria até a sua própria salvação, isso é um elemento que mostra que Paulo está salvo. Só Cristo para causar um amor tão grande em alguém, a ponto de abrir mão da sua própria salvação por outra pessoa. E é um elemento desafiador. Eu ouço, né, lendo Paulo, a gente já vê o eco de Moisés também falando isso, Senhor, que eles entrem e riscam o meu nome, né, mas não os destrua, não os tire diante da tua face. E a gente vê esse Paulo falando disso. A gente vai agora caminhar um pouquinho sobre esse Paulo que está conversando, pensando sobre esse Israel que rejeita Deus, que tem uma predestinação. A gente vai ainda voltar ao tema da aliança mais um pouquinho, pensando sobre essa aliança condicional, incondicional. A gente vai voltar a esses assuntos, mas isso tudo depois do intervalo. O pastor Igor está em posição para falar e falará logo daqui a pouquinho no segundo bloco do Código Aberto. Fica por aí, a gente volta daqui a pouquinho. Aqui é o Código Aberto, de volta, nós estamos no segundo bloco, esse é o nosso 10º encontro, nós já estamos juntos há 10 semanas, o ano está ficando já quase todo terminado e assim, e à medida que o final do ano vai se aproximando, o final da temporada também vai se aproximando, a gente já vai sentindo o gosto de que a gente vai ter que deixar o livro de Romanos, e é claro que a gente não vai deixar, a gente vai continuar estudando depois, mas outras tantas vezes. Mas esses convidados aqui, a gente já se despediu da Rocio, a gente vai se despedir mais uma vez daqui a pouquinho, que a Rocio está no último programa aqui com a gente, mas a gente saiu no primeiro bloco. Eu sei que o pastor Igor tem algo para falar, mas antes de você falar, tem uma pergunta, porque é o seguinte, o Rony estava falando a respeito desse verso que Paulo fala o seguinte, olha, Senhor, eu prefiro, se tiver que escolher alguma coisa, né? Ele fala assim, que eu quero ser amaldiçoado
mas que o meu povo pudesse ser salvo, né? Que os judeus pudessem ser salvos. Se tivesse que escolher entre a salvação de um deles, que escolhesse a salvação deles e não a minha, nessa relação de salvação. Mas aí, a Ágata, que é uma pessoa com muitas perguntas, ela traz uma à luz. Tem uma complexidade aí nessa fala de Paulo, né? Porque quando ele diz, eu queria ser maldição para que eles fossem salvos no meu lugar, vem aquele versículo na mente, que Jesus fala, mas se vocês acham que sua família pode ser melhor do que eu, vocês não me merecem. Então a gente vê Paulo dizendo, não, eu gostaria de ser maldição para minha salvação e com eles. Será que tem uma complexidade aí? Será que ele estava desejando mais a salvação do seu povo do que ele mesmo encontrar com Jesus no céu? Então, mas a maneira que eu vejo esse verso é o seguinte, não é que Paulo está negando a Deus por causa da família dele. Porque a ideia é que Jesus fala, você está tão aí preocupado com a sua família que você vira as costas para mim. Paulo, ele ama a Deus de todo amor, de todo coração, e ele quer estar junto de Deus. Mas é aquela tensão entre amar a Deus e o próximo. Eu quero estar junto de Deus e eu amo a Deus, eu faço qualquer coisa por Deus. E ele me deu um presente. E Paulo perguntou, olha, eu gosto tanto desse presente, eu queria que os meus irmãos tivessem esse presente também. Posso dar esse presente para eles? Se eu pudesse, eu dava para eles. Porque a gente pensa, às vezes, na salvação como a questão que resume toda a ideia bíblica, mas não é. A ideia da Bíblia é o relacionamento do homem com Deus. Então, a questão não é só você ir para o céu. Estar salvo ou não estar salvo? Estar salvo ou não. A questão é muito maior que isso. Você ama Deus, você quer estar com Ele para sempre, você ama seu próximo, você faria qualquer coisa por Ele. Então, essa é a questão que Paulo joga. Então, a gente pode entender que a salvação ela não é só individual, ela é coletiva. Isso é uma tensão que existe também. Sim, não é só... Deus se relaciona com o homem individualmente. A salvação, digamos assim, de certa forma é individual, mas Deus se relaciona com o ser humano como um povo também. Ela não é... Só pegando essa salvação individual, não é coletiva, assim, ela é individual, mas em nenhum momento ela é individualista. A salvação ela é individual, mas ela salva o indivíduo dentro de relações coletivas, dentro de uma vida, ela não é corporativa, porque ela não salva todo mundo, assim, quem entrar nesse quadrado aqui está salvo. A fé não é uma coisa transferível, né? Não é emprestada e tal. Mas a salvação é individual, só que uma medida que ela acontece em mim como indivíduo, ela me coloca para viver em relações pautadas por essa salvação. Ou seja, eu vou viver a vida coletiva pautada por essa salvação que chega no indivíduo, né? Ou seja, se a gente está parando em nós a salvação, então tem um problema aí acontecendo. Sim, não aconteceu. Se ela parou em mim, ela não aconteceu. E com relação à pergunta, ao questionamento que você levantou, eu acho que depende da perspectiva que a gente olha para aquilo que Paulo está dizendo. Porque eu vejo nisso uma comunhão tão íntima e tão grande dele com Cristo, com o seu Salvador, que eu vejo nessa atitude dele a mesma atitude de Cristo. Porque, olha, eu quero tanto que vocês tenham isso que eu estou oferecendo para vocês, que ele assumiu para toda a eternidade um corpo humano como o nosso, para que nós pudéssemos nos salvar. E eu vejo Paulo indo nessa mesma direção. Olha, é tão precioso isso que ele tem, que se eu precisasse dar a minha vida, eu daria por eles. E talvez seja isso o que a gente espera alcançar nessa relação com Deus, porque em algum momento é dito que por um inimigo por um amigo, talvez você até se disponha Paulo fala a dar isso a sua aqui, vida. Né? Romanos 5. Já falamos disso, né? Sim. Por alguém que você ama, talvez você até esteja disposto. Agora, Paulo estava falando de pessoas que ele nem conhecia, que ele nem tinha tido um contato, e ele já se dispõe a morrer no lugar dessas pessoas, assim como Cristo fez. Parece egoísta, mas se tivéssemos 1% desse amor ao próximo que ele tinha, com certeza a realidade Já seria imaginou diferente. quantas coisas? A aceitação Nossa. na igreja, nas relações, se nós víssemos o outro dessa maneira. Não, eu quero fazer de tudo para contribuir para a salvação dele. Mas acho que a plenitude aí de fica a avaliação de cada um, né? para ver quão longe nós estamos Quanto disso. mais a gente conhece a Jesus, mais a gente vai tomando as atitudes dele como nossas também. E mais viu, a gente se Agatha? doa pelos outros, né? O texto que você perguntou, ele não é excludente. Esse texto que você mencionou, que é o que está lá em Lucas 14, ele diz assim, Jesus dizendo para as multidões, né? Se alguém vem a mim e não aborrece, o termo aborrecer aqui é amar menos, né?
e não ama menos, né, a seu pai, sua mãe, sua mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Então ele está dizendo aqui de pessoas que por causa do egoísmo o rejeitam. E em busca dessa satisfação do egoísmo, colocam qualquer coisa, família, amigos, trabalho. E aí ele vai continuar dizendo que qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após ele, não pode ser o seu discípulo. Então a gente percebe aqui que os textos, eles são, na verdade, complementares, né? Eles não são excludentes. E no conceito bíblico de discipulado, uma coisa importante é que no conceito bíblico de discipulado não é simplesmente uma transferência de conhecimento, é quando no discipulado, eu deixo de viver em autopreservação. Eu já não preciso mais cuidar de mim. O mestre cuida de mim e eu posso cuidar dos outros, né? Eu assumo a vida do mestre para mim. A vida do mestre se torna a minha vida. E eu não preciso Isso mais é o discipulado. aqui. E aí, então, vem aquele negócio. Aquele que perder a vida por amor de mim, acabou de encontrar, né? Acabou de encontrar a vida. É isso mesmo, né? E Paulo, quando ele vai falando disso, a gente vê essa relação que ele tem com o povo dele mesmo, né? Porque uma sensação que a gente pode ter, às vezes... lendo o Novo Testamento, que é a ideia de que os judeus viraram as costas para Cristo, eles rejeitaram totalmente a Cristo. E Cristo fez o mesmo. E a gente tem essa impressão às vezes, mas quando a gente lê o Novo Testamento, ele dá algumas dicas que não é exatamente isso. Quando Paulo se refere a isso, ele está se referindo a esses judeus especificamente, que rejeitaram aquela seita do caminho no começo. Mas quando a gente vai vendo o Novo Testamento, como a gente já falou no começo, até Atos 10, é só judeu que se converteu, não tem gentios se convertendo. São bem poucos, né? São muito poucos. E os que tem, eles são gentios que já têm São prosélitos. São prosélitos, são gentios simpatizantes já do povo de Israel. Então, o que acontece? Lá no Pentecostes, a gente tem 3.000 conversos. Mais para frente, a gente tem milhares de milhares, que é a expressão que aparece em Atos. Alguns até dentre os sacerdotes, o livro de Atos comenta, passaram a ser fiéis a essa fé, né? Então, quando a gente vê o livro de Atos, a gente está vendo dezenas de milhares de judeus convertidos. Quer dizer, o que Paulo está falando não é que todos os judeus se rejeitaram. Na verdade, o evangelho é levado para o mundo pelos judeus. E quando a gente vê a história, o que talvez, com certeza, Paulo ia sofrer muito mais, tem uma reviravolta muito interessante na história. O Novo Testamento todo ele é escrito para essas comunidades mistas, né? Entre gentios e judeus, que têm todos a fé de Jesus. Acontece que, vai passando o tempo, os gentios começam a olhar com mais desconfiança para os judeus. E eles criam até uma expressão, a gente usa ainda essa expressão, mas ela tem uma carga muito mais negativa nesse período, que é judaizante. Que eles começam a olhar e falar, olha, a gente tem que começar a rejeitar essas coisas dos judeus. Então, olha, o sábado, coisa de judeu. Isso é judaizante, deixa para lá. A lei de alimentação é coisa de judeu. Então, é interessante que, no mesmo período histórico que a igreja começa a rejeitar de vez a lei de Deus, ela também começa a expulsar os judeus da própria igreja e perseguir os judeus dentro da própria igreja. Então, a impressão que a gente tem, às vezes, que os judeus que estavam perseguindo os cristãos e acabaram com os cristãos, na história é o contrário. Passando a época de Paulo, passam alguns séculos, lá no 4º século, são os próprios gentios que acabam com os judeus de dentro da igreja. E é nessa época que o próprio cristianismo também rejeita a lei de Deus. Então, Paulo foi poupado de ver isso. Se ele já estava com o coração apertado, porque ele via que nem todos tinham aceitado, imagina quando ele visse depois que os próprios gentios perseguem e acabam com o povo dele dentro da igreja. E a gente hoje tem a situação que a igreja não tem mais nada daquilo que era quando Paulo escreve essas cartas. E é interessante falar isso, Rony, porque assim fica essa coisa de sair de um extremo e para o outro, né? De um lado você tem Paulo tendo que falar para a igreja, olha, não é pela lei, tudo mais. Aí depois, de repente tem uma igreja depois dele que rejeita completamente a lei e fala, não, tudo aquilo que é da lei não precisa, a gente vai criar uma nova roupagem. Isso é muito importante, que é o movimento pendular. Sim. A gente sempre tende a ir de um extremo para o outro. Paulo está lutando aqui para os judeus aceitarem, para esses judeus aceitarem, que você não precisa se tornar judeu para se tornar cristão. Você tem que aceitar as pessoas dos outros povos para fazerem parte dessa fé. Então você tem um extremo nessa época. Passa um tempo, é o outro extremo. Então a gente não aceita mais os judeus também. Isso, e a nossa realidade na igreja é essa. É disso mesmo que eu ia falar, porque assim, já que você falou disso,
você falou, a nossa realidade é essa, porque a gente vê, acho que essa mesma coisa, né? A gente tentando, né? A gente está num extremo, a gente vai lutando contra esse extremo e de repente a gente está no outro. Isso. Ou termina se condenando entre irmãos. Hoje em dia é na igreja contra a igreja. Hoje em dia, igreja mesma. contra igreja, irmão contra irmão, Contra dentro irmão, da exatamente. mesma confissão de fé. E tomando sempre aquela coisa, né, a gente está saindo, não, é muito, muito tradicional aqui. Eu sempre volto nisso, porque a gente é um programa que acaba tentando, né, chegar mais perto do jovem e tal, e essa é uma coisa que a gente tem muito. A gente tem, às vezes, os jovens que levantam a bandeira, não, agora nós precisamos ir e abrir as portas, e ser diferente, e assim, e tá tudo certo, né? Ter esse desejo de abrir as portas, de alcançar outros povos, de chegar onde a igreja não chegou. Mas às vezes a gente acaba muito facilmente desrespeitando aqueles que pensam diferente. A gente estava até falando de igrejas, que a gente tem uma igreja com uma versão mais tradicional, um culto mais tradicional, uma outra com um culto mais contemporâneo. E é muito comum eu me assentar e dizer o seguinte, essa é boa, essa é ruim. E aí eu quero que tudo que é dessa que é ruim, eu quero rejeitar tudo. Tudo que eles fizerem é ruim. Eu só quero o que dessa aqui faz que é bom. A pergunta que a gente se faz é, se você tivesse poder para isso, que tipo de pessoa você expulsaria de dentro da igreja? Eu não quero mais esse tipo de cristão. Não quero mais o cristão que corta o cabelo do jeito X. Não quero mais o cristão que usa roupa X. O que você excluiria de dentro da igreja? Isso está refletindo em qual das partes do pêndulo você está. Porque também, de repente, não, eu excluiria qualquer cristão que não gosta que eu use essa roupa. Também todos nós temos nossas falhas, nossos problemas. Todos nós temos nossa visão de mundo. Todos nós temos nossas tradições, então tanto digamos assim, o conservador que se levanta contra o liberal, quanto o liberal que se levanta contra o conservador em relação aos costumes dentro da igreja, todos eles estão nessa mesma situação aqui. A gente o que Cristo gostaria de incluir os dois, cristãos conservadores e liberais sentados um do lado do outro, cantando a mesma música e adorando o mesmo Deus. Ia ser lindo isso. Porque isso é o reino. O reino é inclusão. O reino é unidade, o reino não é separação. Então, assim, quem está se atacando, na verdade, é o fanatismo. O fanatismo vai para os dois lados. O liberal que ataca o ultraconservador, ele é fanático para o liberalismo, por isso que ele ataca. O ultraconservador que ataca o liberal, ele é fanático para o ultraconservadorismo dele, por isso que ele ataca. E, no final das contas, ninguém está sendo discípulo, ninguém está sendo cristão. Perdidos. E tá todo mundo aí brigando entre si. Pior é que você está limitando o poder de Deus quando você se coloca nessa posição de dizer quem entra e quem sai. Sim. Se você fosse o porteiro do céu, quantas pessoas estariam lá dentro? Isso afeta o nosso relacionamento, inclusive, com as pessoas das outras igrejas, porque nem com a nossa própria igreja a gente está se dando bem. Imagina com o povo que Deus tem em outras igrejas. Religiosa, né? E fazendo a ressalva, claro, de que esse conservadorismo e liberalismo é em relação a costumes que a gente tem, não a questão a princípios bíblicos. Tudo gira em torno de usos e costumes. Exato. O que está abertamente revelado na Bíblia? Muito da nossa religião não é que está abertamente revelado na Bíblia, mas a gente construiu com o tempo. A gente senta em cadeiras e a gente fala uma língua, da nossa cultura, e a gente canta uma música que é de um estilo musical específico. Às vezes é uma música do Inário Adventista, por exemplo. Grande parte das músicas são músicas do século XIX dos Estados Unidos. Naquela época, aquelas músicas eram as músicas atuais. Eram músicas contemporâneas para a época. Contemporâneas para a época. Readaptadas para o contexto religioso. Então, se você pega isso é um exercício muito importante. O que da sua religião é bíblico mesmo, que você sabe me falar qual verso bíblico se refere àquilo, e quanto da sua religião faz parte da sua maneira pessoal de se relacionar com Deus, ou também cultural. E eu acho que essa pergunta é sensacional, a gente pode até voltar nela, mas a gente vai para o próximo bloco, mas essa pergunta é fundamental. Quanto da minha religião é Bíblia? Quanto da minha religião, quanto daquilo que eu vivo na religião, eu consigo ir para a Bíblia e encontrar lá, e quanto eu dependo das opiniões para descobrir. A gente vai voltar no terceiro e último bloco ainda para encerrar a nossa conversa, encerrar aqui as nossas conversas sobre o capítulo 9 de Romanos. Esse bloco foi muito legal, gostei, estão de parabéns. E a gente volta agora, daqui a pouquinho, no terceiro bloco também para ouvir a música do Ministério Faz. Então, fica aí, daqui a pouquinho o Código Aberto volta. Código Aberto de volta, terceiro e último bloco.
Nós já estamos na 10ª lição, 10º encontro dessa temporada. Temos conversado bastante sobre a carta de Paulo aos Romanos. De forma especial, tivemos um segundo bloco bem importante, bem especial para você pensar na sua comunidade religiosa, pensar na sua prática religiosa, como ela tem se desenrolado, como tem se dado essa sua vivência, não apenas de religião pessoal, mas essa religião que interage com as outras pessoas também. Caso você está chegando agora e não viu o segundo bloco, você pode assistir o programa completo no Facebook, no YouTube, volta um pouquinho aí se você já está no YouTube, passa pela conversa do segundo bloco que vai ser muito importante e enriquecedora para você também. Falando em enriquecer, nós queremos enriquecer você também hoje, mais uma vez, com o vídeo do pessoal do Ponto de Referência. Acompanhe o vídeo e daqui a pouco a gente volta para a nossa conversa aqui no estúdio. Desde a queda do homem, Deus sempre escolheu para si pessoas para levar sua palavra, remanescentes fiéis ao Criador. E na história de Israel, Deus também sempre escolheu os seus. E é isso que trata Romanos 9, dos escolhidos, dos eleitos de Deus. E nesse ponto, muitos espalham doutrinas vãs contra os princípios básicos do amor de Deus, liberdade e livre-arbítrio. A primeira coisa que é importante explicar é que Cristo morreu e deseja que todos se salvem. Então, quando Paulo fala dos eleitos, não está se referindo à salvação, e sim das pessoas escolhidas para trabalhos específicos. Abraão foi escolhido para ser o pai da nação de Deus. Israel deveria ser um reino de sacerdotes, nação santa. Em meio a um mundo imerso em idolatria, injustiça, morte, deveriam ser uma nação modelo. O mundo veria que só existe um Deus e Senhor. Pelos serviços sacrificais, o mundo deveria ver a graça e o amor do Messias. Através de um povo missionário, o mundo todo seria envolto pela justiça de Deus. E para isso, Deus sempre elegeu pessoas especiais para serem instrumentos. Dos filhos de Abraão, escolheu Isaac, de Isaac, Jacó. Mas isso não quer dizer que os eleitos eram os únicos a se salvarem, porque essa eleição nada tem a ver com a salvação individual. Apesar de não ter sido escolhido, nada impediu Esaú de seguir os passos de Deus e de seus pais e se salvar. A misericórdia de Deus é para todos. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Portanto, não há injustiça por parte de Deus. Ele é Deus, sabe todas as coisas e mistérios, morreu por todos e é soberano para decidir quais instrumentos usar para realizar a sua obra. E quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Apesar de Israel ser escolhido por Deus para ser luz no mundo de escuridão, muitos buscavam na lei a justiça que vem da fé e por isso não a encontravam. Ao contrário, muitos gentios que não estavam buscando essa justiça por não conhecerem, ao conhecerem, receberam e aceitaram pela fé. Portanto, a salvação não se trata de eleição, descendência ou fazer parte de raça ou nação. Se trata da fé naquele que é a rocha de salvação. Que a paz seja convosco. Já agora estamos enriquecidos também com o vídeo do Ponto de Referência e agora vem outra maneira da gente enriquecer o nosso encontro, que é com o pessoal do Ministério Faces, que vão cantar hoje pra gente o quê? Vamos cantar de que o céu é real e que ele é para todos aqueles que aceitam Cristo como seu único Salvador. Amém. Então que Deus abençoe vocês mais uma vez. Amém. Como serão os momentos passados no céu? O cenário do santo surpreenderá. Ao lado de Cristo, contando as histórias do amor de Deus. O som de sua voz, ecoa no céu e é canção ao que pode ouvir. O céu
mais radiantes estão. Como serão os momentos passados no céu? Como serão? O cenário dos santos surpreenderá. Ao lado de Cristo, contando as histórias do amor de Deus. O som de sua voz, ecoa no céu. Amém. Que Deus seja louvado, que o céu seja real, que Ele é real e que a gente esteja vivendo essa realidade em breve. E eu acho muito bonito essa ideia da realidade do céu. E a gente tem falado aqui, né? O Ronê já falou algumas vezes, que não é só a gente fala de rua de ouro, de passar a mão em leão e tudo mais, tal, mas quando a gente olha para o Evangelho, o grande negócio do céu é a presença do Cristo, é a plenitude da presença de Deus, é estar com Ele, né? Ele que dá sentido a essa existência eterna, né? Afinal, Ele é eterno, Ele consegue preencher a eternidade, né? E a eternidade só fará sentido, o céu só fará sentido se nós já estivermos vivendo uma vida com Cristo aqui. Se a gente tiver começado essa experiência aqui. Você falou da escatologia, qual foi a... Escatologia realizada, né? Nós já temos a escatologia inaugurada. Sim, a gente já tem o reino inaugurado e agora a gente vai para o reino consumado, né? E o reino consumado só vai fazer sentido se eu já estiver vivendo no reino de Cristo agora. Com certeza. Voltando para o capítulo 9, para a gente finalizar as nossas considerações dessa semana, a gente tem aqui algumas coisas importantes. Quando ele fala sobre o Israel, ele dá a entender para a gente que em algum momento parece que Deus tem predileções, porque fala a respeito dos filhos de Sara, né? Fala de Jacó e de Esaú, fala de um Deus, parece que em alguns momentos de Israel, parece que Deus olha e parece que ele tem uns preferidos. E aí parece estranho pensar nisso, né? Pensar que Deus então tem gente preferida. É isso mesmo? Até eu gostei da maneira como o Rony colocou no final do primeiro bloco, que no intervalo ali a gente até comentou, e a maneira como você colocou fez ficar muito claro o que isso representa, o que isso está representado aqui nesse capítulo. E aí eu vou começar e passar a bola para você e para os exemplos, porque eu acho que você faz isso muito bem, até pelo contato que você tem com toda essa história, o apreço que você tem por isso. Mas olha só, Deus ele escolhe um povo, Deus é quem dá vida a esse povo, porque como a gente já mencionou anteriormente, as 3 primeiras gerações com impossibilidades de terem filhos e tudo mais, mas Deus vai escolhendo, escolhe Isaac, escolhe Jacó, e de Jacó
nasce então esse povo de Deus, essa massa que vai representá-lo. Deus escolhe esse povo com um propósito especial. Deus ele vai se relacionar com esse povo, e à medida que Deus abençoa esse povo prospera, esse povo cresce. E ao essa relação de Deus com o seu povo ser percebida pelos outros povos, esses outros povos são atraídos a esse Deus, ao Deus do povo de Israel. Agora, num aspecto natural da história, numa consequência natural, seria natural que muitos, ou que uma grande massa, se não que o povo todo, aceitasse o Messias que os escolheu desde o começo. Mas não é isso que acontece. Então há uma rejeição por parte dos judeus, mas há uma aceitação por outra parte. Então, de repente, o que poderia ser uma agonia de Paulo, e agora, como é que isso vai ser cumprido? Vem essa questão da eleição. Deus escolheu, e mesmo que não sejam com todos os judeus ou com toda a representação do seu povo, mesmo com esses que o aceitaram, Deus cumpre a sua missão de espalhar o evangelho através deles. E aí que Paulo vai se valer de alguns exemplos, para que através desses exemplos, essa seleção fique mais clara para nós. Isso, que é exatamente esse o problema que ele está lidando, né? Esse povo tem tudo, tem a aliança, ele fala ali no final dos versos 4 e 5. Patriarcas, alianças, os ritos, o Antigo Testamento. Tudo é deles, tudo foi dado para eles, como agora que vem o mais importante de tudo, que é o próprio Messias. Que vem aquilo que tudo representava. Uma parte deles não aceita. E isso quer dizer o quê? E aí é o que ele vai responder no verso 6. Será que Deus falhou, então? Porque Deus escolheu esse povo e agora não está funcionando do jeito que a gente esperaria. E ele fala, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas, e nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaac será chamada a sua descendência. Então o que ele vai argumentar agora, usando esses exemplos bíblicos, é, apesar de Deus ter chamado esse povo, isso significa que os planos de Deus vão se cumprir nesse povo, nem que seja por aí ele vai usar aqui a palavra, nem que seja pelos remanescentes. Por um remanescente. E essa palavra remanescente, que a gente usa bastante no contexto da nossa igreja, é uma palavra do Antigo Testamento que se refere ao exílio. O Sherit Israel, é o resto de Israel. É aquele que sobrevive de uma grande tragédia e remanesce. Isso, que é a expressão usada para o exílio. Então, eles erram, eles vão para o exílio, mas não quer dizer que esse povo acabou. Ainda tem um remanescente que vai voltar, e esse povo vai sobreviver através desse remanescente. A mesma ideia Paulo vai aplicar aqui. Então tem um remanescente de Israel também na questão do Messias. Ele vai falar, apesar deles estarem espalhados e tal, ainda tem uma parte que vai continuar fiel e através dele vai se cumprir a promessa de Deus. E ele cita o caso de Isaac, é através dele e não de Ismael que vai ser cumprida essa promessa. Não é através de Esaú, mas é de Jacó. Não é porque todos são descendentes de Abraão que a promessa se cumpre através de todos necessariamente. E outra, perdão, não é que não vale a pena pensar em quem que Deus realmente escolheu, ou por que Paulo se tinha aquela vida, ou Moisés era tão santo assim e eu não, porque ele sim era, sei lá, escolhido. Mas a gente está falando aqui, tipo, Deus é o olheiro, né? Então ele faz um vaso diferente por fazer o outro do jeito que ele quiser, sabe? Mas como cristãos hoje em dia não vale a pena a gente ficar pensando em quem que vai ser melhor que eu, ou por que tal pessoa talvez é mais santo do que eu, ou por que Paulo se tinha essa vida. Se Paulo teve uma vida igual à nossa, tipo, melhor veja para você mesmo e se considere predestinado e amado, já que ele tanto fala para nós, do que ficar pensando e tipo, não vale a pena ficar naquele pensamento de quem será e por que ele sim e eu não, se ele já fala que me ama todos os dias. Diante disso, de uma parte aceitar, outra parte não, e Deus vai cumprir o seu propósito desse remanescente, é interessante a pergunta do 14, né? Que diríamos, pois, a injustiça da parte de Deus, então, em fazer isso? De modo nenhum, essa seleção que Deus faz desde o começo, nesses exemplos, né, de Isaac, de Jacó, e não de Esaú, mas isso não elimina Esaú da salvação, mas só do cumprimento de ser o progenitor do povo de Deus. E olha a resposta, né? A resposta da soberania de Deus. Eu vou ter misericórdia de quem eu quiser. Eu vou agir assim, da maneira como eu quiser. Por quê? E não discuta. Porque Ele é Deus. Exatamente. Porque Ele pode fazer isso. E uma história que me ajuda a entender bem isso, quando Cristo, de um aspecto pessoal,
quando Cristo tem o seu reencontro com Pedro lá na beira da praia, pergunta as 3 vezes para Pedro, tu me amas? E de repente eles saem para caminhar e Jesus assim, Pedro, o meu plano para a sua vida é que você vai morrer como eu morri. E aí Pedro olha e vê João ali perto, tá, mas e com João, vai acontecer o quê? Esse episódio E Jesus fala assim, não te interessa. Não é problema seu. E aí o Porque Pedro... o meu plano é para você. Esse é o plano de Deus para Pedro. O plano de Deus para o João é o plano para o João. Que vale para o João, não vale para o Pedro. E eu só quero deixar uma coisa clara, porque a gente está talvez falando de coisas, a gente está usando a mesma palavra de eleição e talvez para quem está em casa, talvez pode ser que não esteja tão claro, mas nós estamos falando no mesmo capítulo, nós estamos falando de duas coisas, de 2 eleições diferentes que a gente vai voltar na próxima, que é a eleição da salvação, que Deus predestinou a todos para serem salvos, Deus predestinou a todo o povo dele para ser salvo, mas nem todo o povo quis essa salvação, nem todo o povo aceitou essa salvação. E aí diz então a Bíblia que não apenas que dentro desse povo há aqueles que não aceitaram, e há aqueles que aceitaram. E aqueles que aceitaram, eles não são descendentes de Abraão físicos, mas eles são os filhos de Deus pela promessa. Mesmo aqueles que estão no povo de Israel, mesmo aqueles que são judeus, não é por eles serem judeus, mas é porque eles aceitaram a graça maravilhosa e aceitaram a promessa. Da mesma maneira, se unem assim outros a eles. E quando a gente pensa nisso, aí essa é a questão da eleição da salvação. Deus elegeu, Deus decidiu, predestinou todos para serem salvos, mas alguns vão rejeitar. Só que dentro desses predestinados para a salvação, dentro desses que foram eleitos para a salvação e aceitaram essa graça, Deus então estabelece alguns, como é o caso, por exemplo, de Jacó e não de Esaú, para terem uma função diferente, para desempenharem um ministério diferente. E aí então fica um verso importante, que é o verso 21, que é quando Paulo faz uma analogia e diz, o oleiro não tem o direito de usar o mesmo barro para fazer um vaso para o uso especial e para o vaso comum? Da mesma forma, Deus tem o direito de mostrar a sua ira e o seu poder, suportando com muita paciência aqueles que são objeto de sua ira, preparados para a destruição. Ele age desse modo para que as riquezas de sua glória brilhem em esplendor ainda maior sobre aqueles dos quais ele tem misericórdia, aqueles que ele preparou previamente para a glória. O que vem desse texto para a gente? Deus predestinou todos nós para a salvação. Eu, Rocio, Maiara, Igor, Ronei, o pessoal que está aqui do Ministério Fácil, todos nós somos predestinados para a salvação, mas dentre nós, Deus, em algum momento, vai escolher alguns para ministérios especiais. E eu acho isso importante deixar isso para você, para que você entenda uma coisa. O ministério do outro não é melhor. E talvez o outro seja chamado para ser reconhecido, para ser aplaudido, para ser visto, e talvez você esteja sendo chamado simplesmente para anonimato. Se Deus lhe chamar para a honra, que a honra seja para Ele. Se Deus lhe chamar para anonimato, que o seu anonimato seja para a glória dEle também. Mas que você convença-se disso. Você foi eleito para a salvação. Viva isso, desfrute disso, como Deus assim permitir que você viva. Que Deus te abençoe. Semana que vem a gente volta com o Código Aberto.